Bom dia, turminha! Hoje nós vamos dar continuidade à unidade do livro de vocês, a unidade 4, e vamos falar um pouco, começar falando sobre a gramática. A gramática do livro de vocês, nessa parte, vai trazer um pouco sobre os e também sobre os adjetivos, os possessive pronouns, certo? Então, whose, sabemos, ele é um adjetivo interrogativo que permite perguntar quem é o dono ou proprietário de alguma coisa, certo? Então, nós vimos que ele somente vai ser utilizado para perguntas, whose, e também vai estar vindo no início de frases, como por exemplo, o WH questions. Expliquei para vocês que o WH questions ou WH words são palavras que se iniciam com WH e que geralmente são palavras para interrogações, para frases interrogativas. Então, como exemplo, nós temos whose pen is this? Então, se vocês verem esse pronome, esse adjetivo interrogativo no início de frases, vocês já vão saber que ele está perguntando de que algo é propriedade ou de quem algo é propriedade. Então, para respostas com essas perguntas, esses tipos de perguntas, nós utilizamos os possessive pronouns, que são os pronomes possessivos. Os pronomes possessivos, eles substituem um substantivo indicando posse, certo? Então, o nome já diz, são pronomes que vão indicar a posse de algo, certo? Para cada pronome pessoal, existe um pronome possessivo correspondente. Então, temos que diferenciar adjetivos possessivos de pronomes possessivos. Os adjetivos possessivos são aqueles que indicam posse. E os pronomes possessivos, eles substituem um substantivo que indica posse, certo? Então, o pronome possessivo, que no caso são esses, eles vão substituir um nome, não se fazendo necessário repeti-los na frase. Então, para o pronome I, mine, you, yours, he, his, she, hers, we, ours e they, theirs. Então, ele vai estar lá na frase substituindo um substantivo ou um nome, ok? Como proposta de atividade, vocês vão abrir o livro na página 44, onde fala um pouco sobre essa gramática. E na questão 1, vocês irão ler esses extratos, ou seja, essas frases, e sublinhar a opção correta da letra A ou B, certo? Aqui nessa questão, ela vai estar falando um pouco sobre as regras dessa gramática. Vocês irão sublinhar a palavra correta. Na questão B, vocês também irão sublinhar a proposta correta, de acordo com o que se pede. Na questão 2, vocês vão completar o quadro com as palavras que estão nas linhas. Preste atenção. Aqui nesse texto tem palavras sublinhadas. E nesse quadro, vocês irão completar com essas palavras que estão na linha, o que eu acabei de escrever aqui, ou seja, a correspondência dos pronomes pessoais com os pronomes possessivos. Na terceira questão, você irá responder essas questões de acordo com o pronome possessivo. Lá tem a pergunta, a resposta vem dizendo em parêntese. E de acordo com a resposta, de acordo com o pronome pessoal, você vai saber qual pronome possessivo você vai utilizar. E na quarta questão, vocês irão marcar as pessoas de acordo com os objetos. Tá lá, letra A, B e C. Então, qual é o calçado que essas pessoas vão utilizar de acordo com a ocasião que elas estão, certo? E ainda na página 45, no lesson, o lesson fala um pouco sobre a special present, que vai falar sobre esse presente especial. Vocês irão escutar o áudio, uma conversação,
Em seguida, vocês vão conectar as pessoas aos lugares, certo? Na letra A, B e C, na primeira coluna, e na segunda coluna tem 4 alternativas. Somente 3 vão ser preenchidas. Vocês irão relacionar o nome da pessoa ao local, ou seja, ao lugar que ela está. Na questão 2, vocês vão escutar novamente o áudio e vão sublinhar a resposta correta. São alternativa, tem várias alternativas para você escolher uma delas. E no pronunciation, ainda na página 45, vocês irão escutar outro áudio e marcar de acordo com o que ele fala. Ele vai falar sobre Melinda, Roy e Will. Na segunda questão, vocês vão sublinhar as palavras que o leitor ou ele enfatiza, certo? Prestem atenção que na pronunciation ele vai enfatizar, ele vai falar com maior êxito algumas palavras e vocês irão marcá-las, sublinhando ou circulando. O vocabulário, ele vai falar um pouco sobre os números ordinais. Assim como o nome já diz, os números ordinais, eles exprimem ordem. E aqui vai falar um pouco do 20º até o 100º número. Vocês viram que em inglês eles são expressados, ou seja, eles são informados para nós com as últimas letras expressas no número, certo? Como, por exemplo, o número 20. O número 20 nós expressamos com TH. Porque 20º é 20th, ou seja, 20th termina com TH. Por isso que nós colocamos o TH após o numeral, certo? Então, ele vai falar um pouco sobre esses numerais ordinais e vocês irão utilizar essas palavras que estão no quadro de acordo com cada imagem, ok? Então, pessoal, essa é a nossa proposta de atividade. Qualquer dúvida, manda mensagem e quando fizerem essas atividades, mandem foto para o meu e-mail, certo? Lembrando que essas atividades, as aulas são contínuas, ou seja, vocês vão acumulando os pontos para a obtenção de uma nota, portanto, é necessário, é importante que vocês façam, ok? Beijos, tchau, tchau!